eu tomei uma decisão de que eu não iria ser uma paciente comum, oncológica. E aí eu comecei a mostrar isso no meu Instagram. Eu mostrava, digo, oi minha gente, eu tô bem. Não é qualquer doença que vai me derrubar. Eu vou me operar. E isso foi tomando uma proporção de pessoas assim, virem falar comigo no meu Instagram e dizer assim, eu hoje quase não conseguia levantar da cama, só levantei porque eu vi você. Você me dá ânimo. Eu tava sem fazer meus exames. Quando eu descobri a sua história, eu fui correr fazer meus exames. Você já passou por essa a noção que Deus lhe usou pra isso? Com certeza. Eu rezo, eu oro ajoelhada todos os dias e eu digo, e eu falo, Senhor, se for para eu poder ajudar alguém, que o Senhor me use como instrumento. Existem histórias que nos ensinam a vender e existem histórias que nos ensinam a viver. No episódio de hoje do LookCast, mergulhamos na trajetória de uma mulher que aprendeu o valor do trabalho duro ainda criança, observando o pai no ritmo incansável de um restaurante. Mas a vida, em sua complexidade, reservou para ela um teste que nenhuma cozinha poderia preparar: o diagnóstico e a batalha contra um câncer de mama. Hoje, não vamos falar apenas de bolos, doces ou técnicas. Vamos falar sobre a determinação de quem escolheu não desanimar quando o mundo parecia desmoronar. Vamos falar sobre fé, legado e a coragem de transformar a dor em combustível. Com o coração aberto e uma força que inspira, recebemos hoje Adriana Tenório, da Adriana Doces Sonhos. Prepare as suas emoções. O episódio 47 do LookCast começa agora. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o 47º episódio do LookCast. Eu tô recebendo aqui ela que é esposa do Charles, mãe de Maria Júlia e Maria Fernanda, tem apenas 19 anos na confeitaria. Ela é uma quase economista e quase arquiteta. Mas graças a Deus não se formou em nenhuma dessas profissões para se tornar uma grande confeiteira. Eu tenho a honra de estar recebendo aqui no LookCast a Adriana Tenório da Adriana Doces Sonhos. Adriana Doces Sonhos. Muito obrigado, Adriana. Eu que agradeço. Por ter aceito o nosso convite. E aqui é um lugar de bater papo. Vamos embora. Vamos conversar. Bora. Você gosta de conversar, não? Oxi. Aqui a gente quer mostrar para as pessoas que assistem, que o nosso maior público é o público da confeitaria, que por trás da Adriana Doces Sonhos existe a Adriana Tenório, com seus medos, com seus certeza. defeitos, Bocado de BO para resolver, com muito né? boleto para pagar, Oxi. e que a vida que aparece no Instagram é muito diferente da vida real. Verdade. E a gente começa assim, eu gosto muito de perguntar assim, como é que a Adriana e a confeitaria se encontraram? Isso aí é uma coisa que veio da infância, inspiração de alguém da família? Eu fui uma criança que eu não gostava de brincar. Eu gostava de assistir programa, tipo Ana Maria Braga, que ensinava a fazer coisinha de trabalho manual. Eu, com uns 5 anos, eu fazia ponto de cruz. Com 5 anos? Era. Ficava na sala. E eu fui criada na fazenda. Na roça, na fazenda. Mesmo. Enquanto a minha irmã ia brincar com cavalo, andar de cavalo, eu estava dentro de casa, na televisão. E vendo o que estava acontecendo na cozinha. Tá. Minha mãe fazia queijo, fazia doce, e eu ali. Quando eu vim embora para Maceió, meu pai inventou de comprar um restaurante. Essa história desse restaurante era assim, faltava o cara que tirava o chopp. A Adriana, com 14 anos, ia tirar chopp. Quanto? 14. Meu Deus. Faltou a moça do caixa. Vai pro caixa. Adriana. Adriana. Obviamente, eu era tapa-buraco, né? E sem receber salário, para melhorar. Oxê, voluntário. Voluntário. Trabalho voluntário. E voluntário, obrigado. Mas não tinha jeito. E aí, quando faltou cozinheiro a primeira vez, quem foi pra cozinha? Adriana. Com quantos anos? 14. Mas foi pra cozinha de um restaurante com 14 anos? Restaurante com 14 anos. E aí, foi. E aí eu comecei. Nessa época, minha mãe fazia os doces, que eram do restaurante. Tá. Minha mãe pegou um cacete pra lá com meu pai, disse que não ia mais fazer os doces. Junto, ela tinha uma cozinha de confeitaria dentro do restaurante. Tanto ela fazia os doces do restaurante, quanto encomenda. Fornecia para Saras Esfirras, fornecia para outros restaurantes. Tá. Aí, lascou, a Adriana assume tudo. Doce, salgado, cozinha, tudo. O caixa... O caixa também. O caixa também, tudo. E aí foi. Quando eu tinha 16 anos, na antevéspera de Natal, minha avó nunca fez ceia de Natal dia 24.
Ela fazia o almoço do dia 25. Certo. Porque ela dizia que no dia 24, todo mundo tinha muita programação. Uhum. E aí, o almoço, ela queria a família dela toda pra ela. Ah. Quando eu tinha 16 anos, na véspera, estavam fazendo o almoço, as comidas, né, na casa dela, o forno estourou no rosto da cozinheira dela. Quem foi ajudar? Adriana. A Adriana. Aí, a partir daí, a Adriana tornou-se uma profissão. Isso já depois do restaurante. Já depois do restaurante, porque aí o restaurante fechou. Mas você acha que esse acontecimento validou a Adriana cozinheira como... No restaurante. Sim? Não, eu acho que eu nasci cozinheira. Olha, eu vou lhe contar um Não, curioso. mas você falou assim, quando aconteceu isso, a Adriana foi fazer a ceia. Porque aí eu comecei a vender mais. Tá. Porque, por exemplo, enquanto tinha um restaurante, Tá. eu era ali uma funcionária dali, uma coisa ali, entendeu? Então, assim, a Adriana, pessoa física, Tá. pessoa jurídica, Certo, vamos dizer certo. assim, começou ali aos 16 anos. Um problema. Num problema que eu fui socorrer. Mas eu fiz minha primeira faculdade foi de economia. Tá. E eu passei de primeira na UFAL, mas assim, eu nunca fui nem a melhor da turma, era lá do fundão, né? E eu estudei no Contato, logo quando o Contato virou o colégio. Tá. E eu não sei se você conhece o Ernesto, que é o dono do Contato, o Ernesto dizia, era a época do restaurante, e ele dizia assim, você não vai dar pra nada, você vai dar pra cozinheira. E eu tinha ódio do Ernesto por causa disso. Profetizou. Profetizou. Porque tanto que quando saiu meu nome na lista da economia, eu digo, você tá vendo que eu passei? Mas não tinha jeito, porque eu saía do colégio direto pro restaurante. Todos os dias. Aí ele brincava, você vai ser cozinheira. E às vezes eu ficava assim, até a noite, porque tinha... Era ali na Ponta Verde, onde tem aquela curva que antigamente tinha o Carlito, aí você faz aquela curva ali, tinha 2 restaurantes. Tá. Era um deles. Tinha uma varanda que tinha um pagode, tinha não sei o quê. Meu pai acordava muito cedo para ir fazer compras. Então, às vezes, eu ficava para fechar o restaurante. Aí, quando eu chegava na escola de manhã, ia dormir. Sentava na última cadeira e dormia. Aí o Ernesto ligava pro meu pai. Mas ela dormiu a aula toda. E meu pai, a bichinha estudou tanto, olha, estudou tanto a noite toda. Acho que foi isso. Meu pai era conivente. Ele lá ia perder a funcionária? Não ia perder. Eu perdi. Gratuitamente? Perdi, foi a tarraxa do brinco. Fica assim mesmo. E aí, nisso foi. Eu digo, ó, ele profetizou. Só que eu fui pra UFAL, peguei 3 greves seguidas. Nossa. E aí, no que era para estar no terceiro, indo para o 4º ano de economia, a gente mal tinha terminado o primeiro, porque pegamos greves assim enormes. E aí eu desestimulei. Desisti, não quis mais, mas sempre fazia. Final de semana, bolo por encomenda. E continuei fornecendo para o Saras Esfirras nesse tempo. 16, 17 anos, cara. Eu entrei na UFAL com 16 anos. Meu Deus do céu. Foi. E aí continuei. Aí eu disse, e agora eu vou fazer o quê? Mas eu também gostava dessas coisas assim, trabalhos manuais, não sei o quê. Minha mãe era engenheira e dava aula no SESMAC. Ela disse, minha filha, eu pago sua faculdade particular, escolha qualquer coisa. Eu digo, que agora eu vou escolher o quê? Naquela época não existia gastronomia em Maceió. Sim. É muito recente. E aí eu disse, eu vou fazer arquitetura. Por quê? Eu tinha mania de pintar quadro, de pintar as paredes de casa, de fazer vaso, de fazer essas coisas. Eu digo, eu acho que a única coisa assim que combina comigo é decoração. Vou fazer arquitetura. Aí fui e comecei a fazer arquitetura. No 5º período, a Adriana engravida. Aí tranca a faculdade. E quando eu terminar, quando eu tiver neném, eu volto. Planejamento perfeito, mundo ideal. E aí, eu já estagiava, já tinha trabalhado em várias lojas de decoração, já estagiava com o Lúcio Moura. E aí, eu fiz, e agora? Eu já ganhava dinheiro como arquiteta. Eu já fazia projeto de decoração, já trabalhei na SMTT, eu já sentia aquela Cleto Campelo de trena. Porque estagiário O quê? Estagiário da SMTT? Era para sofrer. De trena, de trena. De 30 em 30 metros.
Só Jesus. No sol quente. Aí pronto. Quando a gente casou, teve a neném. Aham. E aí agora? O que é que a Adriana vai fazer? Isso. Eu ainda fazia projeto, ganhava um dinheirinho, mas eu precisava ter alguma coisa mais sólida, Claro, né? claro, claro. Fazia minhas encomendas e não sabia se tinha vontade de voltar. Eu até trabalhei em ótica no shopping. Eu tenho curso de optometrista, que antigamente Aham. não era oculista que dava Que o media, grau, fazia que media o medição. grau, era esse optometrista. Eu sou Aham, multifunções, não, já né? economista, arquiteta, Tudo, pois é. Só não faço medidora de rua. Ó, eu só não faço dinheiro porque não me ensinaram ainda. Ah. Mas o resto. Aí ele disse: olha, se você for trabalhar em alguma loja, o dinheiro de pagar uma babá É o que se faz. é o que você vai ganhar. Você gosta de fazer seus doces. Voltar para a faculdade, tu não tem muita vontade mais. Eu não tinha mesmo. Uhum. A pessoa comendo pequeno não vai voltar para a faculdade. Vai protelando, vai protelando. Exatamente. Aí veio o casamento da minha irmã. E aí a minha irmã fez: vamos fazer todos os doces. Vamos. Na hora. Aí começamos, fizemos todos os doces do casamento da minha irmã. Nessa história, ele criou a logomarca, criou a Doces Sonhos. O Charles. O Charles. E eu peguei meu primeiro buffet. Não sabia mal fazer salgado. Não tinha garçom. Não tinha fritadeira. Não tinha nada. Saí terceirizando tudo. Entendeu? Uhum. Eu fiz tudo que eu sabia fazer. Sim, e o que não sabia. E o que não sabia, eu você saí terceirizando. Beleza. Chegamos na porta da festa, salão fechado. Minha amiga Bárbara, quando ela assistir, ela vai saber. Ela tinha mudado a data da festa para o dia seguinte, porque o salão não tinha vaga, e tinha esquecido de me avisar. Só esqueceu de avisar o buffet. Somente a minha primeira festa da minha vida, oficialmente, Meu como Deus Doces do Sonhos. Foi exatamente isso. Hoje ela é minha amiga até hoje por causa disso. Pronto, e aí foi. Fomos seguindo, aí eu fui. Viajei, fui para São Paulo, fui me aprimorar. Eu sempre fui aquela pessoa assim, saiu uma coisa nova, eu quero fazer. Tá. Agora, eu sempre dizia ao meu pai já é falecido, Uhum. mas ele sempre foi o grande incentivador. Né? Ele fazia: minha filha, você tem que crescer. Não, você não pode Sem pensar dúvida, foi ele. pequeno. Eu dizia: pai, eu não quero ter loja, eu não quero ter um monte de funcionário, porque olha, junta um monte de funcionário dentro de uma empresa. É tanta confusão, é tanto BO para você agradar todo mundo. E teve uma época que a gente tinha uma saladeria também, a salada de gourmet, que a gente já chegou a ter 20 funcionários ao mesmo tempo, todo mundo no mesmo canto. E eu fazia: eu não quero mais nunca. Eu quero só a minha cozinha, atender meus clientes de encomenda, mas assim, atender ali, balcão, público, delivery, essas coisas, eu não quero mais, porque eu não quero mais ter funcionário na minha cabeça. Tá. E agora eu me perdi. Antes disso, Terminou, fez o buffet. Aí você montou o buffet, foi pra fora, fez curso. fiz curso, aí a gente montou a primeira lojinha Loja física. Pra o consumidor ir lá e para o consumir na hora. consumidor. Isso. Tá. E também porque eu sempre sentia a necessidade de o meu cliente, na hora de buscar a encomenda, dele chegar no lugar e ele ter, assim, um salãozinho bonitinho. Mínimo de um conforto. Tá, sabe? tá. E eu sempre via aquelas lojas de São Paulo, em Paris, com aquelas caixinhas de docinho, aquelas coisinhas bonitinhas, coisas sazonais, Tá. de Páscoa, Natal, sabe? E aí eu quero sempre abraçar o mundo, né? Uhum. Aí não basta, por exemplo, Natal, a gente faz 80 ceias. Aí Nossa. não basta querer Vai lá, peraí. assar 50 peru, eu quero também vender as caixinhas com docinho decorado, sabe? Você quer entregar Tudo. tudo o pacote. Tudo. E Vamos lá, a gente... quando você fala em 80 ceias, descreva rapidamente o que é que tem numa ceia assim. Por exemplo, a pessoa vai lá, ela vai pedir os doces da entrada, os salgados da entrada, e aí ela vai ter o peru, o pernil, o bacalhau, o camarão, Mais do acompanhamento. jantar, mais acompanhamentos. E você faz 80 no fim do A ano? gente tem 8. Graças a Deus, nós temos mantido esse número de 80 há 3 anos. Poderia ser mais?
Poderia. Mas, Falta abraço. falta... Não, porque, assim, loucura já é. Assim, insanidade mental já não tem mais, já não existe sabe? mais. Não tem. Mas a gente vai na fé. Já Aí hoje desmaiei, assando Na peru na antivéspera, já tive crise de burnout. E aí, quando foi no ano passado, que fazendo só os exames de rotina eu descobri câncer de mama, eu digo, "Oi, isso aí é Deus." Que ele disse assim, eu dei um monte de doença para ela parar. Lesão no túnel do carpo, tendinite, todas as ites, burnout e tudo, e ela não parou. Agora ela vai diminuir o ritmo à força. É bem que ele tentou. Mas não conseguiu. Mas não conseguiu. Diminuir. Eu diminui muito. Claro, Porque eu claro. queria... Eu sempre tive um medo, assim, de dizer não para algum cliente. E aí perder aquela cliente. E aí depois eu ficar pensando, meu Deus, tá me fazendo falta. Uhum. Mas hoje eu entendo que não é assim. Mas essa jornada foi construída muito com base em... porque são 19 anos. 19 É anos. muito tempo. É muito tempo. É a É idade muito tempo da minha pra filha. se manter ainda Exatamente. um negócio no mercado. É. E eu não vou parar E por nesses agora, não. 19 anos, assim, teve algum momento que você me parece uma pessoa muito decide, vai fazer e faz. Só dessas. Mas desistir, quantas vezes teve vontade? Uma única vez. Uma em 19 anos. Em 19 anos. E o porquê? Porque foi uma época de uma Copa, que eu não me lembro qual Copa foi, que os jogos, eu acho que eram à tarde. Aí liberava todo mundo. Ah, tá. E aí, sabe aquela história que era um monte de feriado? Aham. E aí, eu tinha acho que uns 8 funcionários fixos. E aí, a bola de neve foi É juntando. porque você, na certa, você fazia kit pro pessoal levar pra assistir Não, jogo, mas não? não Não era isso, não? Não teve movimento. Ah, tá. Eram muitos feriados. Eu Entendi, não lembro se eram entendi. jogos meio-dia, Tá. alguma coisa assim. Deixa eu pensar, mais ou menos que ano foi. A gente teve Copa. A minha filha mais nova não tinha nascido. Ela nasceu em 2013. Então foi antes disso. Então, 2012, a Copa. Então deve ter sido na Copa de 2010. 2010. Pronto, Isso. 2010. E eu acho também que foi um ano de política. Também a gente estava num ano muito ruim Eleição. de eleição. E quando chegou no fim do ano, eu sempre digo assim, a minha noite de Natal é o meu 13º. Que é onde às vezes você passa o ano todinho capengando, pendura de um lado, pendura do outro. A noite de Natal, hoje em dia não é mais não. Tá. Mas durante muitos anos, eu dependia daquela noite ali para pagar tudo do ano que tinha ficado pendente Entendi. e os 13º. E ali, nesse ano, que eu paguei todo mundo e paguei os 13º, e aí não sobrou nada. Nada. E aí eu disse assim, Será pra quê? que vale a pena? Pra que trabalhar tanto, Complicado. sabe? Mas É porque ainda bem que eu não desisti. porque existe o empreendedorismo, na verdade, como um todo, É muito difícil. é muito menos glamour do que se imagina. Muito menos. A primeira mentira que conta pra gente é dizer assim, vou trabalhar por conta própria, vou ter tempo de fazer o que eu quiser. Você não tem tempo de fazer nada. Exatamente. Eu trabalho de domingo a domingo, dia santo e feriado. É. Todos os dias. Exatamente. Todos os dias. Segundo, irmão, vai faltar dinheiro pra você porque você vai ter que pagar todo mundo, Com principalmente quando você certeza. tem funcionário. Eu digo, ó, primeiro, a prioridade são os funcionários. Sim, total, tem que Né? ser. Exatamente. Aí, segundo, vem os fornecedores. Imposto. Engraçado. Graças a Deus, eu tenho um hábito de não comprar nada a prazo. Tá. Entendeu? Entendi. Então, assim, tem dinheiro, compra. Compra todo dia. Vai todo dia pra sair, pra Felícia, pra onde for. Mas não compro negócio de boleto pra 15, pra 20. Tá, Então, assim, eu me livro disso. entendi. Porque eu vi meu pai se afundar num restaurante por conta de falta de organização financeira, entendeu? Entendi. Então, assim, a gente tenta aprender com os erros, né? Exatamente. Então, assim, primeiro vem os funcionários, depois você vem sua despesa fixa. Sim. Aluguel, Energia, né? que Energia. você não consegue produzir nada. Eu hoje, eu gasto em média R$4.000 de energia. Nossa.
Quando você para pra pensar, Uhum. dava pra trocar de carro todo ano, né? Então, assim, tudo é muito caro. Tudo. E você chega no supermercado, você chega numa loja especializada de confeitaria, o chocolate. Ah, O chocolate, assim, é uma coisa que, assim, se você vai explicar pro cliente, ele não não entende. entende, não entende. Ele não entende que há 3 anos atrás você comprava o quilo de chocolate em pó a R$19,90, Uhum. né? Hoje tá 60. R$60. Aham, aham. Entendeu? E você não vai, quer dizer... Como é que você consegue incorporar isso no seu custo sem o cliente reclamar? Eu aumento. Mas tem Tem que aumentar. Para sobreviver, Tem que você tem aumentar. que reajustar. E aí eu sou bem explícita. Tá. Todo ano eu tenho reajuste anual. Minhas clientes já sabem que é dia 1º de Uhum. outubro. Então, quando vai chegando perto de outubro, começa aquela enxurrada de encomenda já pro ano que vem, que é para poder pegar os preços antigos. É mesmo. Mas não tem como. Não tem como a gente não aumentar. Não é impossível. Não É tem impossível. como. Matemática é uma A ciência não exata, né? Não tem que como. você diminua a sua qualidade. Aí é outra. Aí é Né? o risco maior do seu entendeu? negócio. E que acontece, É da sua muito por reputação aí. você jogar no Exatamente. lixo. porque às vezes você pede um iFood, você faz, poxa, que pizza deliciosa. A foto do, Né? Não, mas às do vezes... aplicativo tava linda. Não, e às vezes a pessoa abre, já aconteceu várias vezes. Uhum. Eu sou a mulher da pizza, não Aham. sou nada por pizza. Uhum. Mas eu gosto de pizza com catupiry. Aham. Mesmo que você vá pagar mais caro, mas você tá pagando ali pelo que você gosta. Exatamente. Você paga ciente do que você tá Ciente pagando. do que você tá pagando. Uhum. E aí você vai e você pede aquela pizza e ela vem com aquele catupiry original. E eu sou chata, porque eu sou daquela assim. Eu boto na boca uma comida, eu sei lhe dizer O que é? o que que ele usou, levou, o Prática. ingrediente, sabe? Prática, né? Assim, o meu paladar é chato. Uhum. Tipo, por exemplo, eu não como partes íntimas. Por exemplo, eu não como sarapatel, buchada, Tá. nada Vísceras. disso. Nada. Eu não como carne de bode, de carneiro. Eu sou chata. Nem coxa de frango. Eu sou a mulher do peito do frango. Por quê? Meu paladar, ele é tão aguçado que carnes mais fortes Entendi. não me fazem bem. Rançoso, dá um- Rançoso. Aham, Por exemplo, aham. peixe, é dificílimo eu gostar de um peixe. Eu sou chata. Quer dizer, eu não sou chata. Eu sou ótima, porque se você me der um peito de frango, Coisa ovo, simples. ovo Básico, um básico mexido, perfeito. um arroz, com Aham. ovo, tá tudo certo, tá entendendo? Eu não vou fazer desfeita em canto Ah. nenhum. Agora sim, por exemplo, às vezes, essas churrascarias assim de beira de estrada, Sim. ele primeiro come a carne, prova, pra depois dizer Mentira. se eu posso... Na verdade, pra depois dizer assim, pode comer. Porque às vezes essas carnes Rapaz. de interior que vem de açougue, Sim. eu gosto de carne a vácuo com antibiótico. Que não tem... Aí o povo vai dizer, não tem gosto de carne. Aham. Mas aquela carne com gosto de sangue, eu não consigo comer. Então, se for rodízio, ele pede o dele, aí ele come. Se ele disser assim, peço o seu, aí eu vou e peço. Porque aí eu sou chata. Qual é a memória afetiva que você tem quando você tá na cozinha? O que é que você lembra? Do meu pai. Mas seu pai, ele cozinhava? Ele gostava, O meu fazia pai, alguma coisa? ele nunca foi assim. Na minha casa, minha mãe nunca teve uma panela de pressão. Então, na minha casa, nunca se cozinhou feijão. Eu não cresci comendo feijão. Eu cresci comendo estica poivre, só comidas francesas. Na roça, viu? Porque a gente mora... Porque, assim, minha mãe casou com meu pai. Tá, Meu pai era baiano. certo. A gente ainda tem a fazenda na Bahia. Aham. E a minha mãe, alagoana. Engenheira, professora concursada da escola técnica. Eu nasci e 1 mês de vida a gente foi pra roça. Mas na fazenda, não era no interior, não. Por decisão dos seus pais. Dos meus pais. Mas pro lado de quem? Dele ou dela? Dele. Dele. Ela trancou o concurso dela, Meu Jesus. né? Achando que ia voltar. Acho que ela tinha uns 5 anos aí de poder trancar o concurso. Tá. E fomos pra fazenda. Sendo que o meu pai só gostava do bom e do melhor. E ele dizia assim, se eu não puder comprar uma roupa que eu queira, eu não compro. Mas Não vou comprar qualquer uma. Mas não vou comprar qualquer uma. Tá. E também ele dizia, meu pai gostava muito de comer, né? Então, assim, ele dizia, eu não vou encher minha barriga com qualquer coisa. Eu só vou encher minha barriga com comida boa. Tá. Então, a casa que a gente morava era, vamos dizer assim, um comparativo
uma casa de Aldebaran. Tá. Não era uma casa de fazenda. Entendi. Você entrava, parecia que você estava dentro de uma casa da cidade. Tá. Porque a gente tinha parabólica, tinha tudo. Naquela época era coisa do outro mundo. E o que a gente almoçava eram as comidas que eles gostavam de comer nos restaurantes. Tá. E aí, finais de semana, a gente viajava para Salvador. A gente tinha apartamento em Salvador, ou viajava para Feira de Santana, ficava hospedado num hotel que ele tinha amizade com o dono. Então, assim, a gente entrava na cozinha do hotel, sabe? E pedia o que a gente queria. Então, assim, a gente comia muito bem. Então, a minha memória afetiva é disso. Minha avó, quando a gente vinha passar as férias em Maceió, passava 30 dias, né? Na casa da minha avó. Então, a minha avó fazia, assim, todo tipo de comida. E a minha avó, ela fazia almoços semanais para juntar a família. Então, todo sábado era o dia de almoçar na casa da minha avó. Então, ela juntava os filhos, os netos, aí depois foi chegando os bisnetos. Tá. E aí era assim, era o cozido da minha avó, era o caruru da minha avó, a torta de nozes. Então, assim, eu tenho... Por isso que eu digo que a Adriana, pessoa jurídica, se tornou no dia que eu fui cozinhar pra minha avó. Sabe? Porque por mais que a minha mãe cozinhasse, fizesse muito doce de leite, queijos, fazia queijo Minas, fazia queijo coalho, fazia tudo isso. E aí, assim, o pessoal da Redondeza, os amigos dos meus pais do interior, todo mundo ia pra minha casa comer. Porque as comidas diferentes eram todas lá em casa. Mas a gente queria comer a comida do vizinho. Eu, pequena, eu queria ir pra casa do vaqueiro, comer aquela carne de sol na graxa, com feijão, com farinha, sabe? Porque eu não tinha isso dentro de casa. A gente Em casa era muito mais sofisticado. Muito mais sofisticado, tá entendendo? Mas isso meio que moldou o seu estilo hoje. Sim, entendeu? Foi a influência que você... Com certeza. Você levou isso como Foi, uma influência com pro seu certeza. negócio. Assim, por exemplo, as minhas filhas, elas... Quer dizer, uma não come nada. Ela tem seletividade alimentar, ela só come comida branca, só come arroz com purê, macarrão sem molho. A outra não, ela come tudo. Tá. Mas ainda assim a gente tem gostos mais refinados. Tipo assim, a gente vai fazer um camarão. Tá. Eu não vou fazer um camarão no coco. Tá. Eu vou fazer um camarão com gorgonzola. Tá entendendo? Entendi. Eu cresci comendo essas coisas. Carrega essa Carrego influência isso. de uma sofisticação Na casa da minha avó paterna, ela fazia muito bacalhau, gomes de sá. Então, na minha casa, assim, comemorações, final de ano, Páscoa, tem que ter um bacalhau do Porto. Eu já trouxe de São Paulo, na sacola, bacalhau do Porto, para Maceió, comprado no Mercadão. Porque às vezes você chega em Maceió, você não encontra certa... É mais complicado, Ainda hoje, apesar de hoje Maceió ter... Já melhorou, avançamos muito. Mas ainda hoje, você tem coisas que você não acha. Muito difícil. Eu já vi, assim, no meu início de fazer cursos em São Paulo, eu trazia tudo De lá. de São Paulo. Tudo no avião. Assim, até papel arroz, que naquele tempo a gente... Não existia Mercado Livre, Shopee, essas coisas. Não tinha nada disso. Desafio, hoje em dia, né? facilitou muito a vida de vocês, Por exemplo, eu sei lá, 14 anos atrás, eu fui para São Paulo fazer um curso de macarrons. Sendo que, assim, o macarrons, ele não pegou em Maceió. Não. Mas eu investi uma fortuna nesse curso. É um mercado muito pequeno. Muito pequeno. E como tem, assim, o Palato, que vende o macarrão industrializado ali, com aquele pó pronto. Então, assim, é muito difícil. Hoje em dia as pessoas pedem só para decorar uma mesa. Sim. Mas, assim, não tem o costume de ir na confeitaria para comer o macarrão em si, né? Sim. Mas naquela época, era assim... Era o hypado, né? Então, lá vai eu para São Paulo. Aprender a fazer macarrão. Aprender com o chefe Flávio Federico, que ele era jurado da Ana Maria Braga, e eu me senti, né? Me senti. Mas naquela festa, naquele casamento, que você chegou lá um dia antes, depois dali, como é que você traça uma linha cronológica? Como é que foi o depois? Como é que você entendeu que ali foi o teu primeiro evento? Foi o primeiro evento, vamos Deu dizer certo. assim, buffet grande. Deu certo. Lhe deu mais segurança pra continuar o negócio? Aí você já tem estrutura de gente ou era você sozinho? Não, era eu e ele. Na produção? Na produção. Era eu e ele. Eu fazia todas as massas,
e recheios e todos os doces durante o dia. Tá. Aí ia dormir. E ele sempre foi aquele que não dorme à noite. O da madrugada. O da madrugada. Aí ele ficava vendo televisão, a gente não tinha nem babá. Era bebezinha, tinha 6 meses, Tá. 7 meses isso Tá. aí. Porque a empresa tem a idade da minha filha, Certo. né? E eu ia dormir e ele fazia 1000 salgados durante a madrugada. Quando eu acordava, a casa tava assim, né? Quem cozinha não lava. Não. Mas só que eu cozinhava também, tinha que lavar, né? Mas aí não tinha jeito. O trato é trato. E aí a gente foi durante muito tempo assim. Muito tempo. Eu ia muito perguntar tempo. agora isso. Tanto tempo? Quantos meses durou isso? Foi mês ou foi anos? Anos. Anos? Anos. Acho que uns 3 anos assim. Só vocês dois? Só nós dois. Uns 3 anos. Até eu ter a primeira diarista para fazer os salgados. E entendeu? você lembra... foi uma resistência? Foi uma decisão? Ou você não achou ninguém? Não, ou você tinha medo de... Ele não Porque queria muita mais. gente tem um grande medo assim, poxa, será que eu vou conseguir pagar? Quem tá no começo da jornada, Sim. né? Meu Deus, vai ficar sempre aquele medo, aquela Não. dúvida, será que eu vou conseguir? Era assim, ele abdicou da profissão dele durante esse tempo, que ele trabalhava com marketing, Sim, pra gente criar a empresa tá, e a gente... Era eu e ele. tá. Mas isso já não agradava mais ele. O marketing. Não, Ah, o seu negócio. o O negócio. negócio da... Ele queria voltar a ter a profissão dele, Tá. sabe? Entendi. porque era tudo misturado. Sim, sim. Como hoje agora é tudo misturado, né? E então eu precisei buscar ajuda Sim, para ele poder sair tá. e viver o sonho dele. Você tá entendendo? Sim. E aí, a partir daí, começou. Só que assim, você quebra a cabeça com o Muito. funcionário. Muito, É. né? Mas eu sou chata. Eu digo assim, que no meu puleiro, só eu canto de galo. Então, assim, se faltar a faxineira, eu vou lá e eu vou limpar o Tá. chão. Se faltar a boleira, eu vou lá e vou bater o bolo. Se faltar o salgadeiro, eu vou lá e vou fazer o salgado. Você ainda hoje tá na produção? Eu ainda tô na produção. Só quem decora bolo na minha loja sou eu. Bolo decorado, né? Porque eu faço bolo de pasta americana e de chantilly, né? Sim. Então, assim, decoração de bolo, só eu faço. Até hoje. Até hoje. Inclusive, não tive tempo de fazer a unha. Aqui, ó, as unhas estão azuis. Que decorou hoje o bolo. Que decorei bolo hoje. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu tive a minha segunda filha, Ah, com 4 dias, eu tava decorando o bolo em casa. E aí, a menina trabalhava na minha casa e fazia: Dona Adriana, pelo amor de Deus, os pontos vão estourar. Eu digo: estoura não, que Deus é mais. meu Deus. E a cozinha, parecia que todo mundo disse que... Parece que se eu não estiver, dá uma loucura que todo mundo Aham. desacerta o que sabe fazer. Aham. E aí as meninas ligavam: Dona Adriana, pelo amor de Deus, volte logo, volte logo. E aí eu ia, com aquelas conchinhas que bota no peito pra segurar o leite. Aí quando eu fazia assim, pra abrir a pasta americana, o leite descia, derramava Minha tudo. nossa. Era assim, bagaceira. E agora que eu me operei, né, Aham. da Como é que mama, ficou? eu fiquei acho que uns 4 dias só. Foi. A minha irmã também trabalha com isso. A minha irmã decora bolo, também tem buffet e tudo. E aí a minha irmã... A gente teve um atraso de 1 semana da minha cirurgia, porque o plano de saúde... Certas coisas só acontecem na minha vida. O plano de saúde autorizou a cirurgia. Tá. Por lei, toda mulher que tem câncer de mama, ela tem direito à reconstrução Tá. da mama. Tá. O plano autorizou as 2 próteses mamárias, Uhum. mas ele só autorizou a reconstrução de uma mama. Aí, quer dizer, eu ia sair com uma mama reconstruída e com o silicone na mão do outro, sabe? Meu Deus. Aí A foi trâmite. liminar na justiça, essas coisas. Nessa história, a gente teve que, por causa de 24 horas, a gente precisou adiar a minha cirurgia em 1 semana. Nessa história de adiar a minha cirurgia em 1 semana, e que o meu médico, ele tinha me liberado, tipo, você opera, com 10 dias você tá liberada para trabalhar. Só que aí eu perdi 1 semana. Aí foi 1 semana Mais mais 10 dias.
Aí a minha irmã me substituiu nos primeiros dias. Eu não cheguei a cumprir todos os dias. Não tinha condições. Não tinha. Sabe? Porque as coisas começam a dar errado. E aí já tem cliente... E aí o cliente, ele é assim. Ele pensa... Tem cliente que pensa que até hoje sou eu que tô lá batendo bolo, fazendo salgado. E aí já começava a chegar mensagem. Ai, mulher, o salgado não tava bom, não foi você que fez. Não adianta você dizer assim, não, mas não sou eu. Não, acho que entra no psicológico da pessoa, porque que eu não tô lá, e aí as coisas, alguma coisa não deu certo. Entendeu? Então, eu precisava estar lá, presente, mesmo que eu não tivesse trabalhando efetivamente, com a mão na massa, na produção. Na produção, mas eu você precisava aparecer ou mostrar que estava. Entendeu? Então, assim, acho que com uns 4 Interessante dias... isso, né? Como a gente cria essa... A gente, ser humano, cria verdade. essas coisas, né? Por exemplo, antigamente, para você fechar uma encomenda, o cliente ia lá, sentava na mesa, a gente olhava foto no álbum, você perdia 1 hora, 2 horas de relógio para atender. Há anos que eu não atendo mais cliente pessoalmente, só no WhatsApp. Mas eu tenho uma pessoa que trabalha lá na minha lojinha, que ela sabe tudo que tem, o que não tem, e que ela atende se a pessoa fizer questão de ir pessoalmente na loja. Mas eu ainda tenho um cliente que faz questão... Quem fala com a Adriana. De falar com a Adriana. Aí eu digo, olha, se você quiser falar comigo, a gente vai acertar tudo nos mínimos detalhes no WhatsApp. Por quê? Se eu parar 2 horas para atender uma cliente, e a minha produção dos meus bolos? Porque eu já cometi a loucura de decorar 16 bolos num dia. Meu Deus do céu. Sabe? 16 num dia, para no outro já ter mais 12, mais 10. O que é que a doença hoje, ela me deu um tapa na cara? Vamos lá. O que é que a doença lhe ensinou? Ela me ensinou assim, a me valorizar. Tipo, eu não dizia não para nenhuma encomenda. Sabe? Eu podia virar à noite, enlouquecer, trabalhar acelerada, passar mal, sabe? Doente. Eu trabalhei com Zika, eu trabalhei com todas as doenças. Eu trabalhei com Covid. Eu tive Covid 3 vezes e eu não deixei de trabalhar nenhuma das vezes. Então, assim, eu nunca deixei, graças a Deus, uma cliente na mão. Já aconteceu de, tipo, casamento no interior, quando chegou o bolo lá, o bolo desabou. Eu não deixo uma cliente na mão de jeito nenhum. Eu faço outro, nem que seja uma maquete, um falso. Ela vai ter o bolo dela para servir e vai ter o bolo lá para foto. Mas eu não deixo na mão. E foi você que foi levar? Eu já mandei levar, eu já fui levar. Já aconteceu de tudo que você sonhar, entendeu? E aí, assim, a doença, ela... Não só a doença. Há muitos... O mercado aqui em Maceió, quando eu comecei, ele era muito fechado. E sempre teve, assim, principalmente assim, casamentos, doces para casamentos, bolos, aquela, vamos dizer, patotinha. Certo. Que aí o decorador... Ficaram muito restritos. Um indica outro, que indica outro, que indica outro. Aí tinha círculo, o decorador. O decorador, ele indicava aquela boleira, aquela doceira, sabe? Então, para você entrar nisso, era muito difícil. E eu nunca gostei de bajular ninguém. Nem me bajule, porque eu também não gosto de bajular ninguém. É negócio de ficar devendo favor, de ficar... porque sempre rolou essa história também, assim, dessa indicação, mas tinha uma comissãozinha, ou tinha uma coisa assim. Não rola com você. Assim, não é que não rola. Tipo, se você disser assim, eita, Adriana, vou fazer uma festa, eu digo, eu te dou isso. Entendi. Tá entendendo? Eu gosto de fazer as coisas... É uma retribuição. Uma retribuição. Deliberada, gratuitamente. Exatamente. Não como um compromisso. Exato. Tá entendendo? Entendi. Só que era muito difícil você romper essa bolha. E aí eu fui correndo pela lateral. Eu fui criando meu nome pela lateral. E o que eu fazia? Tinham muitas famosas já. Porque eu sinto ainda que, tipo assim, na parte baixa tem um círculozinho assim, bem fechado de nomes. Na parte alta, não. Tem um monte de gente que faz. Que faz bolo, que faz doce, tem buffet. Tem um monte. Mas lá embaixo, a gente é bem
reduzido. Tá, E aí as pessoas comparavam assim, tipo, uma pessoa que tivesse mais nome, tá. e aí dizia assim, mulher, mas teu preço tá quase igual ao de fulana. Eu digo, sim, Tá medindo qual é a sua Né? régua, né? E aí eu tinha medo de aumentar o preço. Eu tinha medo de dizer não, Se posicionar. né? E aí, e ele fazia, você tem que se valorizar. E eu fazia, mas eu tenho vergonha de cobrar tão caro. Porque até hoje, eu cobro o justo, Sim, sim. sabe? Tipo assim, eu ganho o meu, Uhum, pago minhas contas, eu compro material, mas eu vejo preços exorbitantes, Tá. sabe? Então, assim, eu tenho vergonha de chegar para minha cliente e dar um preço exorbitante. Eu não pagaria, né? Mas, de alguns anos para cá, eu comecei a poder Tá, me dar o luxo tá. de dizer não para algumas coisas, para algumas encomendas. Pessoas assim que ligam para você hoje de noite querendo um bolo para amanhã de manhã. E você aceitava antigamente? Antigamente eu aceitava. Aceitava Eu ficava isso. sem dormir. Você tá entendendo? Então, isso aí já foi me refinando. Tá. E aí, eu já não sou mais a novinha, Uhum. de 19 anos atrás. A doença veio e aí ela me mostrou que eu posso sim, que eu tenho que selecionar. Não é porque eu vou selecionar, achei você mais bonita, eu vou lhe selecionar. Entendi. Mas assim, eu tenho que selecionar, dar preferência a quem? A minha cliente, que Que está com você. há muito tempo, ou aquela que com 60 dias de antecedência ela já veio. Já lhe planejou, lhe programou. Eu tenho cliente de festas fechadas do ano passado, antes do meu câncer. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, e aí tem clientes que elas vêm assim, juro, 4 horas da manhã. Não. O quê? O meu celular, o meu WhatsApp, chega mensagem a madrugada inteira. Tanto, Alguns ficam comprando na Shopee. né? Outras ficam Pois mandando é. mensagem pra confeiteira. Ah, porque eu tô com um neném recém-nascido, é o único horário que eu tenho pra falar. E pronto, repare. Aí eu comecei a deixar meu celular sempre no silencioso. Uhum. Porque eu acordava a madrugada inteira. Claro. Aí arrombaram minha loja, tem o quê? Uns 20 dias? Arrombaram a minha loja. O coitado do segurança ligou pra mim 17 vezes. E eu dormindo porque o celular estava no silencioso. Aí eu digo, pronto, aí lascou. Ou a pessoa tá Como é que acordada faz pra agora? resolver o problema. E agora? Aí pronto. Aí agora eu tô deixando só no Vibra pra ver o que é que acontece. Quando eu acordei, eu disse, minha Nossa Senhora. Minhas funcionárias já tinham chegado na loja, já tinham visto a bagaceira que o cara tinha deixado. Agora assim, era maloqueiro. Ah, Ele arrombou, bagunçou tudo, graças a Deus não levou nada. só danificou. Só bagunça. Uhum. Porque lá na Jatiuca tá tendo Tá uma tendo onda assim, sabe? De arrombamento. surto, Um surto, praticamente. pois é. É Você se isso. considera uma cozinheira que empreende ou uma empreendedora que cozinha? Eu me considero uma cozinheira que empreende. Uma cozinheira que empreende. Cozinha ainda está em primeiro lugar. Ou então eu falei errado. Eu empreendo mais Do que do cozinha. que cozinho. Tá. Porque a minha mente, ela não para De? de querer fazer mais. Tipo, de querer crescer, Tá. de querer comprar um equipamento melhor, Tá. sabe? Você investe nisso. Invisto muito. Por exemplo, Você você investe muito, mas teve uma virada de chave você entender que você precisava investir ou foi empurrada para isso? Porque muita gente você não tem mais alternativa, tem que investir em equipamento, senão não produz. eu acho que foi natural. Natural. O negócio foi Foram- crescendo e você Foram aparecendo equipamentos, por exemplo, mexedora de massa, tá. maceira, essas coisas. Então, foram... Você nunca foi resistente a investir? Não. Pelo contrário. Eu sou, por exemplo, Ah. eu tenho uma prateleira na minha loja que eu tenho uma batedeira de reserva, um liquidificador de reserva, um airfryer de reserva, um mixer de tudo eu tenho alguma coisa de reserva. Porque na hora do vucu-vucu, se quebrar alguma coisa, aí a pessoa fica, e agora? Aqui comigo não tem essa história de agora, não. Entendeu? Quebrou, pega o da caixa.
sabe? Aham. Então, eu sou dessas. Aí, por isso também o dinheiro não sobra, Tá explicado, né? né? O dinheiro não sobra, mas equipamento tem. Qual é o próximo sonho da Adriana? Doces sonhos. Ou da Adriana Tenório. Vamos separar o CNPJ do CPF. Mas qual é o sonho do CPF e depois qual é o sonho do CNPJ? Eu acho assim, um grande sonho que eu oro a Deus todas as noites eu sempre quis, como CNPJ, Uhum. dizer assim, eu quero chegar todo dia 30, pagar todas as contas do mês, não dever nada pro mês que vem. Porque sempre fica alguma coisinha no outro mês, vai sempre ficando. Mas, brincando, Uhum. hoje a gente tem muitos contratos de coffee breaks de empresas grandes. Uhum. Então eu digo para ele que eu quero ter uma mega cozinha industrial para atender empresas grandes. A gente faz muita coisa também para governo, prefeitura, Uhum. órgãos de fora, e eu quero ter essa linha dessa cozinha assim para eventos grandes, Tá. coffee breaks para 500 pessoas, 1000 pessoas, tá Que entendendo? você já faz. Já faço, mas assim, no meu espaço reduzido, misturado com bolo decorado, misturado com festa infantil. Entendi. Então eu quero ter uma cozinha destinada para isso, Ah. sabe? E como é que você entrou nesse mercado corporativo? Como é que você enxergou isso? Lhe acharam ou você Eu foi acho que buscar? me acharam. Me acharam. E aí, uma coisa vai puxando a outra, Tá. né? Então, assim, a gente tem alguns órgãos que... Acho que o povo gosta também de conversar comigo e aí faz, Adriana, eu só quero fazer com você. Mas, assim, de repente chega um e-mail de uma Cotação. cotação, Tá. E aí, essa questão da cotação, você vai pegando o jeito, a prática, né? Porque vence, às vezes não é o melhor que vence, é o mais barato, Sim. né? É tomada de preço, aí tomada de vai pelo preço. mais bem em conta, Exatamente. né? Então, assim, mas aí você vai começando a perceber que você corta uma coisa ali, corta uma coisa ali, que você vê que os outros bufês não estão fazendo tanto quanto você faz, aí Uhum. você faz um ajuste e entra. E aí a gente começou a ganhar muita licitação, Entendi. sabe? Para coffee break, para muitas empresas, assim. Mas tem muita empresa que não precisa de Tem empresa, aí eu falo, E aí é é empresa privada. privada, Tá, entendi. né? Que já te contrata porque que já já me conhece o teu contrata porque já serviço. conhece, porque eu Beleza. sempre faço todos os eventos. Mas algumas empresas... Agora, sim, tem gente que me acha que eu não sei nem como. Assim, tem empresa de São Paulo que me contrata. Sem nunca ter me visto, tá entendendo? Agora, graças a Deus, eu vou lá, faço meu serviço direitinho. Aham. E aí, quando vai ter o próximo evento, ela vem e me chama de novo, entendeu? Você usa bem rede social? Uso. Aprendeu isso quando? Aprendeu a força disso quando? Melhorando a Meu marido sempre dizia porque que ele é marqueteiro. que eu tinha que Você tem um aparecer marqueteiro em casa. Ah, mas casa de ferreiro espeto de pau. Eu pedi uma arte pra ele fazer pra mim, misericórdia. É uma luta. É uma luta. É o fornecedor mais difícil que você tem. Esse daí... Mas... É verdade, isso é verdade. Eu digo, meu Deus, a minha agência de publicidade é a pior que tem no mercado, porque ela não faz nada que eu peço. Mas quando faz bem feito. Faz bem feito, É graças a tanto que Deus. transformou. Tanto, né? Porque assim, quem criou logomarca, quem fez tudo, todas as nossas artes, sempre foi ele que Quem fez. fica no pé, apareça. E aí ele Adriana. dizia, você tem que aparecer. E eu era muito tímida, e eu morria de vergonha, e eu não queria aparecer, e eu nunca apareci. Até que no ano passado eu fui fazer uma gravação ensinando ovo de Páscoa. Eu cheguei lá, o videomaker disse, a Globo tá perdendo. Gostei de me assistir, Uhum. achei que não tava tão ruim a coisa, Uhum. e aí comecei a perder esse medo. Comecei a aparecer mais. Quando eu descobri o câncer, eu senti a necessidade, porque eu dei uma sumida, e muita gente ia no meu Instagram e dizia assim, tô rezando por você. As pessoas sabiam. Tá. E aí muita gente vinha e dizia assim, você tá doente? O que é que seria? Eu digo, olha, peraí, eu vou escancarar, porque aí é mais fácil. Eu não tenho nada para esconder. É porque essa coisa da rede social é tão forte, né? Porque, Muito. Porque, assim, quando você se dá uma sumida, por que tá acontecendo? Exatamente. O que foi que aconteceu? Não, e o povo quer ver desgraça.
Infelizmente, né? notícia ruim Né? O povo atrai mais do que mais. notícia boa. E aí, assim, eu tomei uma decisão de que eu não iria ser uma paciente comum, oncológica. Primeira coisa, quando vou operar, vou botar o silicone no mesmo dia, eu não quero nem saber, vou sair de peito novo. Sabe? Uhum. E aí eu comecei a mostrar isso no meu Instagram. Eu mostrava, eu digo, oi, minha gente, eu tô bem. Não é qualquer doença que vai me derrubar. Eu tô bem, eu vou me operar. Isso. E isso foi tomando uma proporção de pessoas assim, virem falar comigo no meu Instagram, de outros estados, de dizer assim, eu hoje quase não conseguia levantar da cama, só levantei porque eu vi você. Você me dá ânimo. Eu já tive gente de dizer assim, eu tava sem fazer meus exames. Quando eu descobri a sua história, eu fui correr fazer meus exames. Tive gente de dizer assim, eu lhe vi na igreja, queria tanto lhe dar um abraço. Eu digo, mulher, porque não deu, sabe? Então, assim... Você tem essa... Você já passou por essa coisa, a noção que Deus lhe usou pra isso? Com certeza. Isso eu digo. Eu rezo, eu oro ajoelhada todos os dias. E eu digo, e eu falo, Senhor, se for para eu poder ajudar alguém, que o Senhor me use como instrumento. E eu falo pro meu pastor. Meu pastor, que assim, eu sou da Igreja Batista, e eu frequento o Farol da Ponta Verde. Uhum. E eu digo a ele, eu vou subir aqui, eu vou pegar esse microfone e eu vou dar o meu testemunho do meu milagre. A moça tímida que não queria nem aparecer, Que tirar não uma queria. foto, Exatamente. quer dar testemunho. Tá vendo como Deus Entendeu? faz na vida da gente. Porque na minha casa, desde que a gente descobriu o câncer, nunca houve uma dúvida de que eu não estaria curada. Nunca houve. Nunca houve. Nunca teve medo. Não. Você acredita? Eu chorei. Claro, é uma notícia que ninguém A pessoa gosta de escutar, não gosta. nem de receber. Aí uma amiga minha faleceu, assim, rapidamente, de uma dengue hemorrágica. Nesse dia, eu tinha, acho que, uns 20 dias que eu tinha descoberto meu câncer. Só que aí, todo mundo já sabia. Eu fui pro enterro dela, e aí, todo mundo já veio falar comigo, mas todo mundo veio falar com você já com tom de enterro, Exatamente. sabe? E eu fazia, minha gente, Mas- tô bem, tô ótima. Eu consolo. O povo vinha chorando comigo você e eu rindo, consolando. Você que tava consolando o povo. Consolando o povo. Até hoje, encontro pessoas na rua que vêm chorando, dizem assim, ai, mulher, é tão bom lhe ver esse. Eu digo, mulher, e tu me viu mal em alguma parte do tratamento? Porque assim, eu continuei indo pra academia, pro fit dance, eu fiz festa de aniversário, eu não parei a minha vida. Qual o feedback mais forte que você escutou nesse período aí? Que você descobriu, que você revelou, que você lembra aqui De alguém que de tenha... alguém que falou com você depois que você... Eu tive uma cliente que um dia desse, ela me convidou para fazer uma palestra só para mulheres, Tá. porque ela disse que orou muito por mim. E eu tinha, não tem o Frei Gilson, né? Sim, que as sim, pessoas sim. acordam 4 horas da manhã. Eu recebia dezenas de prints de clientes rezando, orando por mim. E eu digo assim, foi um milagre, Uhum. sabe? Meu cabelo não caiu, eu não tive vômito, eu não passei mal, sabe? Quantas sessões de química você fez? Eu fiz 6 sessões de químio, Pesado. sabe? Vou começar minha rádio. Amanhã eu vou pro radiologista. Radiologista não, é radioterapia. Isso. Amanhã eu vou para começar a minha rádio. E eu vou passar 5 anos tomando remédio para bloqueio hormonal. Então, assim, não é fácil. Mas as pessoas não precisam ter pena de mim. Então, assim, você nunca vai me ver me fazendo de vítima. Tá. Apesar de eu ter o direito justificável, sabe? De querer ser vítima, você não vai. Porque eu vim para espalhar alegria. Eu sou assim, eu sou expansiva, eu falo alto, eu brinco. Onde eu chego, eu me espalho. E minha irmã fica... Mulher, pelo amor de Deus, fala mais baixo. Eu digo, minha filha, quem quiser que ache ruim. Eu falo alto, entendeu? Aí dessa vez não, essa aí não tem jeito pra gente, vamos embora. E aí essa cliente, ela falou assim, eu preciso que você palestre pra mim. Porque as pessoas precisam ver. Porque o câncer, eu acho que a cirurgia em si,
é uma cirurgia normal. Tá. Mas a quimioterapia, ela mata você. Destrói. Porque ela tá ali matando as células Sim, doentes sim. juntamente com Quase. todas as boas. Então, assim, se você não tiver uma cabeça muito boa, se você não quiser muito viver, trabalhar, continuar a sua vida, você pode ficar deitada na cama, porque você não vai levantar. Tá entendendo? Então, assim, eu me obriguei várias vezes a ir trabalhar passando mal. Eu fazia, meu filho, eu tô passando muito mal. Aí pegava enjoada, pegava água com gás, espremia limão dentro e ficava ali, ó, tomando pra passar um enjoo. Mas eu tava trabalhando. Tá entendendo? Eu preciso trabalhar. O que é que... Se eu perguntar assim, diga uma coisa que fazia você levantar pra trabalhar. Que propósito, o que é que você via nisso? Você tem opção, justificável de ficar deitada Não, por todo primeiro que eu doente. não tenho essa opção. Por quê? Como é que eu vou chegar pra minha cliente e vou dizer, olha, eu tô enjoada, eu não vou poder fazer seu bolo. Que poderia, totalmente. Você estava fazendo a Não, quimioterapia. não, na minha cabeça... Na sua cabeça. Na minha cabeça... Mas poderia, você poderia usar isso como Poderia justificativa. usar como justificativa. Aham. Poderia. Mas eu não sou assim. Eu não consigo. Sabe? Eu sou hiperativa. Eu me culpo por descansar. Nossa. Sabe? Sabe aquela workaholic? Eu sempre dizia... Palavra bonita aqui. Ó, chique, né? Eu dizia assim... Às vezes eu digo pra ele... Eu digo, Marcel, é pequeno pra mim. Porque eu gosto de coisa grande. Eu amo São Paulo. Por mim, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. Eu gosto de tomar café na rua, jantar na rua. Sabe? Essa loucura. A minha vida, eu gosto de movimento. Chega dia de domingo, eu vou trabalhar. Pronto. Domingo. Domingo. Eu trabalho todo domingo. Aí, domingo, ele foi me buscar. Aí eu disse, vai pra onde? Pra onde? Ele, não. Vamos ali, só fazer isso. Ele, não. Ó, vamos pra casa dormir? Baixa teu fogo. Eu digo, que saco. Eu digo, o pior dia que tem é domingo, porque eu tenho que passar a tarde e domingo em casa. Você acredita? E eu não fico parada. Tá. Eu fico ali no Instagram, vendo coisa nova, vendo receita nova, atendendo cliente, sabe? No WhatsApp. Eu não consigo ficar parada. Se eu viajar, eu continuo trabalhando. Eu na cirurgia... Pode dizer que é trabalhando também. O que é sucesso pra você? Sucesso? Eu acho que hoje sucesso é você ser reconhecida pelo que você é e pelo que você fez. Tipo, assim, eu não penso que o sucesso seja o dinheiro, Sim. sabe? Dinheiro é bom e todo mundo gosta. Pode ser uma consequência. Né? É uma Mas consequência, né? Você quer viver bem, você quer ter seu conforto, tudo. Mas as pessoas comprarem o seu bolo, você fazer uma festa, e no outro dia a pessoa vem e fala, foi tudo maravilhoso, sua equipe é maravilhosa, sua comida estava maravilhosa. Isso, pra mim, é sucesso. Sabe? Ou então, somente... Alguém entra na minha loja e comer uma fatia de bolo e diz assim, meu Deus, que bolo gostoso. Isso pra mim é sucesso. Se você pudesse encontrar a Adriana com 15 anos na cozinha do restaurante do pai, o que é que você diria pra ela? Boa pergunta. Eu acho que eu teria perdido menos tempo. Porque eu perdi tempo com 2 faculdades, porque eu não queria aceitar que aquele professor dizia que eu um dia ia ser cozinheira. Talvez até eu me arrependa de não ter feito gastronomia. Tá. Mas hoje eu não considero que seja viável para mim. Por quê? Antigamente eu ia ainda para algus cursos aqui em Maceió. Mas chegava lá, Você já sabia? eu já sabia tudo, fazer. ou então dava... Já aconteceu. De eu chegar num distribuidor e a pessoa era uma pessoa de fora e ela estava ensinando a sobremesa e a sobremesa não deu certo na hora que ela estava fazendo. E aí eu vi o desespero dela assim, aí eu me levantei, fui lá
E eu disse, vamos fazer isso assim, ó. Eu acho que é alguma coisa aqui que, sabe? Eu fui lá e me meti na aula da pessoa. Bem típico da minha cara, né? Bem assim. E aí, assim, eu acho que eu me arrependo de não ter, talvez, uma faculdade de gastronomia. Tá. Mas, claro, né? Vai que surge uma oportunidade de ir para Paris, Quem Le sabe, Cordon Bleu, quem Cordon sabe, Bleu, né? quem sabe? Exatamente. Pelo que eu tô vendo, capaz de se realizar isso aí. Eu digo para ele, vamos morar nos Estados Unidos? Digo direto, vamos morar nos Estados Unidos. A gente vende tudo, vai morar nos Estados Unidos. Eu vou abrir uma confeitaria nos Estados Unidos. Porque o que tem de brasileiro querendo comer brigadeiro, Verdade. tá entendendo? Aí, às vezes eu digo assim, meu Deus, eu trabalho tanto, pelo menos eu vou ganhar em dólar, né? É verdade. Bate-bola final rápido aqui. Um ingrediente indispensável pra você. Chocolate. Um doce que defina a sua vida. Ai, meu Deus. Um doce? O que é que eu faço? Torta de banana. Eu amo Torta de torta de banana. banana. Um sonho que ainda não realizou. Acho que construir a minha cozinha Sua industrial. cozinha. Vamos definir um prazo. Mas e se eu for morar nos Mas é um Estados sonho. Unidos? Tem que saber o que é. É isso. Eu peço a Deus todo dia. Pra morar nos Estados Unidos? Não, para ele me dizer Ah, o que é sim. que eu faço. Que a dúvida é grande. E ainda tem o terceiro plano, que é me aposentar Ah, com ele e a gente voltar a morar na fazenda. fazenda da Entendeu? Bahia. É. Aí, Tá complicado isso aí. tá, mas porque também eu vou ficar velha. Eu já não tô nova. Aí eu vou ficar trabalhando até o fim, aí é de lascar, né? Aí pelo menos eu crio um gadinho, um leitinho, Uma coisa, né? um doce de leite, mas eu disse a ele que aí eu quero abrir uma lojinha de doce, porque, Não vai se né? aposentar, então. Não vou me Esqueça isso. Não, mas aí é de brincadeira. Ah, de porque- hobby. de hobby. Ah, como se você, pelo que eu tô vendo aqui, pela Cozinhar uma hora pra de mim é conversa, é hobby. como... É. Vai ser muito um hobby, não vai? sabe? Vai, Aí, não tipo vai? assim, pegar a casa da fazenda, Ó. fazer tipo um restaurantezinho. Ah, um Uma hobby. coisa assim, um hobby. Tá bom. É, de aposentadoria. A Adriana pela Adriana. Adriana por você mesmo. Quem você... Ai, eu sou uma pessoa muito sonhadora, mas que assim, tem o pé no chão. Mas que eu não espero acontecer. Se eu quiser fazer uma coisa, doa quem doer, eu vou lá e vou fazer. Eu vou realizar. Se eu botar uma coisa na minha cabeça, por mais que as pessoas digam, não é a hora, olha o mercado, pense nisso. Pode estar tudo ao contrário. Se eu disser, eu vou fazer, eu vou lá e faço. Eu acho que é o que me define. É o que ele define. É. Proatividade, Demais. coragem. É. Eu posso quebrar a minha cara, mas eu fiz. Melhor do que se Com arrepender certeza. do que se arrepender de não ter feito. De não né? ter feito. Também sou dessa filosofia aí. E eu sou assim. Conversei aqui com uma inspiração. Sua história é uma inspiração. Obrigada. Porque operou em setembro? Operei dia 5 de novembro. 5 de Que dia é novembro. hoje? Hoje é dia 5? 4 de 4. maio. Amanhã eu faço 6 meses de operada. 6 meses de operada, de um câncer. E amanhã vai fazer uma rádio. É. Vai começar sua rádio. Sua história é uma inspiração. Dá um livro. Dá um livro. Eu já disse a ele que eu quero escrever um livro. Muito bem. Deveria. Não, você não acha? Totalmente. Pois é, eu não recebo Totalmente. muito incentivo, não. É porque o povo diz que eu sou meio doida, que eu fico inventando coisa demais. Mas eu penso que se eu escrever um livro, eu tenho tanta história pra contar Imagina. que dava pra fazer um livro. O que eu não perguntei que você queria falar aqui? Ai. Tem algum fato, algum Não, eu acho que só se a gente fizer outro programa. Que ainda tem, mais, né? porque tem muito caos pra contar ainda. Eu conversei aqui com a Adriana Tenório da Adriana do Sonho. Adriana, muito obrigado Eu que agradeço. por ter aceito o convite, por ter batido esse papo aqui. E eu vou dizer, eu tô realizando um sonho, viu? É? É, porque eu sempre sonhei em participar de um podcast. Quando você falou, eu digo, nem pestanejei. Muito Não, obrigada. de Eu que coração. agradeço demais pela... eu sempre digo que isso aqui, alguém vai assistir, né? Vai se identificar em algum momento da vida. Se eu puder tocar o coração de alguém, em algum, Se for de uma pessoa, né? vale a Já, pena. já fiz o meu Mas eu trabalho. tenho certeza que você vai inspirar, inspira muitas pessoas. Ah, Talvez, que bom. e eu sempre disse, talvez você não tenha nem noção do que a sua vida inspirou a tantas pessoas. Graças né? a Deus. Do que a sua história
inspira tantas pessoas. Que a gente, às vezes, os problemas da gente são tão pequenos, a gente faz um tamanho. Quando a gente escuta alguém que há 6 meses fez uma operação e descobriu um câncer, e tá aqui rindo, brincando, gargalhando, contando piada, a gente entende que... É tão pequena, né? A vida tá tão aí pra gente viver. E é tão melhor eu sempre falo assim, eu vou sempre olhar o copo meio cheio. Ele nunca vai estar meio vazio. Exatamente. Sabe? Porque Você nós acordar... conversamos uma hora aqui e em nenhum momento você reclamou Não. de nada. Eu agradeço todos os dias. A minha doença é uma bênção, porque eu sei que tem algum propósito. Totalmente. Deus tem propósito na minha vida. Exatamente. Você é instrumento dele. Minha querida, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Estou à sua disposição que você precisar. E eu também. As portas estão abertas aqui. Muito sucesso para você. Sucesso Muito amanhã na obrigada sua pra rádio, você que também. já deu Obrigada. tudo certo. Amém. Porque acho que a doença disse, não, essa aí não dá pra gente, não. Vamos correu embora. com medo. E para você já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, compartilha esse episódio, ficou sensacional. A gente se encontra no próximo do Geekcast. Um abraço.